Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando mais um estudo da série Depois da Morte, de Leon Denis. Seguindo já aqui na segunda parte da obra, no último estudo nós concluímos as reflexões acerca do capítulo 11, a pluralidade das existências, e a partir de hoje, ou nesse estudo, nós vamos refletir aqui sobre o capítulo 12 da obra, o alvo da vida. Então a gente já percebe aí um encadeamento de ideias que Denis vem fazendo conosco. Se no capítulo anterior a gente conversou sobre a jornada, hoje nós vamos falar sobre a meta, sobre o alvo. Então a gente veio falando lá das múltiplas existências, não só no sentido das múltiplas reencarnações, mas também das múltiplas formas na qual o ser vai se elaborando, os reinos pelos quais ele vai passando, até chegar à humanidade, depois as múltiplas existências na humanidade, e assim por diante, nos outros reinos que nos esperam aí mais acima, sempre em direção a Deus. Então a gente falava da jornada. Hoje nós vamos focar mais na finalidade, em qual é esse alvo, essa meta a que todos estamos destinados, para o qual todos nós nos encaminhamos. Então, indo lá ao capítulo 12, lá no parágrafo 2º, na segunda frase desse parágrafo, Leon Denis vai começar dizendo assim: o supremo alvo é a perfeição. O caminho que para lá conduz é o progresso, estrada longa que se percorre passo a passo. Então a gente poderia pensar que na criação existe um princípio fundamental, existe um grande imperativo. Uma voz ecoa na criação inteira, destinando, impulsionando a tudo o que existe, tudo o que foi criado, a um foco de convergência, ao aperfeiçoamento. E essa voz, esse princípio fundamental, é a lei de progresso. Tudo o que foi criado está destinado a aperfeiçoar-se, a encaminhar-se, a aproximar-se do Criador. Então, aperfeiçoam-se os seres, aperfeiçoam-se os mundos, as formas, tudo obedece a esse imperativo da lei de progresso, levando a esse alvo supremo que é o aperfeiçoamento. A gente vê isso de maneira simbólica já lá no livro de Gênesis, quando no processo ali, alegórico de descrição da criação divina, diz lá Deus: faça-se a luz, ou seja, o fiat lux do princípio. É essa voz, essa orientação que ecoa eternamente na criação. Tudo está destinado a se aproximar da luz, a fazer luz, a aperfeiçoar-se. Então é esse princípio, esse imperativo do progresso. Também na fala de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ali está sintetizada a finalidade da criação. Tudo tendo em Deus esse foco de convergência, esse ser, essa força que nos atrai, tudo vai se encaminhando para isso. No nosso caso, seres, nós vamos cada vez mais nos sintonizando com o pensamento, o sentimento do Criador, nós vamos entrando num processo de comunhão cada vez mais profunda com Ele. Como o Mestre também diz, eu e o Pai somos um. Essa é a finalidade de nós enquanto criaturas, tornarmos um com Ele. Não no sentido de que vamos desaparecer, nos fundir a Ele e deixar de existirmos enquanto individualidades. Não. Aprendemos com a doutrina espírita que o ser conserva sempre a sua individualidade. O um ali é no sentido de uma unidade de sentimentos, de princípios, de propósitos, de pensamentos. A criatura se harmonizou de tal modo com as leis divinas e com o Criador que ele reflete esses atributos do Criador, claro, sempre na condição de uma criatura, sempre no grau relativo. Então é a isso que todos nós estamos destinados. Esse é o alvo, Sendo o Cristo o ser que já alcançou esse alvo, ele veio nos ensinar como fazê-lo, como podemos nos integrar ao Criador e às suas leis, vivendo dessa maneira. Por isso o apóstolo Paulo também vai dizer: prossigo para o alvo.
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Em Cristo, nós fomos chamados pelo Criador a estreitar laços com Ele. Esse é o prêmio. Qual o prêmio? A comunhão. Qual o resultado daquele que avança na jornada? Ir alcançando cada vez mais esse alvo, essa meta, que é a comunhão com o Criador. Então, por isso, Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. E quem me mostrou esse alvo? O Cristo. Ele é o convite divino para todos nós, mostrando a que nós estamos destinados. O que eu faço, isso farei, isso fareis, e coisas ainda maiores, dirá Jesus. Porque mesmo um Cristo, embora já tenha atingido um patamar desse alvo, se pensarmos que Deus é o infinito em todos os seus atributos e perfeições, por mais que tenhamos caminhado, ainda que sejamos aí um Cristo, ainda teremos muito, infinitamente a caminhar. Então, é como que se esse alvo fosse sempre sendo atualizado, reconfigurado na medida que caminhamos, na medida em que avançamos. É o que Denis vai dizer aqui na próxima frase. Ele diz assim, à proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas em cada passo que dá, o ser recolhe o fruto dos seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve as suas faculdades. Então, de fato, o Criador, ele é o infinito, a perfeição absoluta nós nunca chegaremos a ter, porque é atributo somente do Criador. Mas nós podemos ter uma perfeição relativa que se aproxima cada vez mais da perfeição absoluta. É por isso que quanto mais o ser avança, mais parece que esse alvo ele se afasta um pouco, no seguinte sentido, ele é reconfigurado, porque eu percebo, quando eu progrido, aspectos do Criador e da sua lei que antes eu não compreendia e que agora me cabe incorporar. Então eu percebo algo que antes eu não via, agora eu vejo, e é um novo caminho a percorrer, é um novo aprendizado a consolidar. Então é por isso que parece que sempre que eu caminho, o alvo caminha também. Afinal de contas, nós temos a eternidade e é preciso que, eternidade afora, tivéssemos sempre o que buscar, sempre algo de novo a aprender, a desenvolver. Por isso, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Se analisarmos essa fala de Jesus ao pé da letra, ela é absurda, porque nunca seremos perfeitos como Deus. Deus é a perfeição absoluta. Mas, se pensarmos que em cada patamar em que estivermos temos uma determinada compreensão de Deus e das suas perfeições, aquilo passa a ser para mim um referencial. Quando busco aquilo, cresço, me desenvolvo e passo a ter uma nova compreensão, melhor, mais apurada, do Criador e das suas perfeições. E isso passa a ser o novo alvo, a nova meta. Por isso, vai sempre se reconfigurando esse alvo e essa meta à medida que o ser vai progredindo, embora essencialmente seja um só: aproximar-me do Criador, estreitar os meus laços com Ele, aperfeiçoar-me, expressar melhor os potenciais divinos que eu trago. Então veja que descrição bonita, da criação, em oposição, ou do mundo, da vida de modo geral, em oposição ao que se vê no materialismo, que nos reduz a tão pouco, a nada. Qual o destino humano? O túmulo, a sepultura, as cinzas, o pó. Então, nos reduz a nada, o sentido da vida a nada. A beleza do mundo não serve para nada, a beleza da criação se reduz a nada. Mas olha como se engrandece o nosso destino, a vida como um todo, o universo, quando a gente percebe esse sentido transcendente. Claro que ainda somos muito pequeninos. Diante do Criador, realmente não somos nada. Mas, paradoxalmente, quando entendemos esse destino, aí passamos a ver quão grandioso é o nosso futuro, Quantas belezas não nos esperam e o quão não deve ser bonita, o quanto não é bonita toda essa jornada, essa caminhada. Então é isso que Leon Denis está dizendo. Mas ele prossegue. Nossos destinos são idênticos. Não há privilegiados nem deserdados. Todos percorrem a mesma vasta carreira e, através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar
os mesmos fins. Somos livres, é verdade, para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha. Livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores. Então aqui está outro aspecto muito bonito da criação, que está ali descrito das questões 114 em diante de O Livro dos Espíritos, quando Kardec e os benfeitores vão tratar da progressão dos espíritos. Então assim, os nossos destinos são idênticos. Em que sentido? O ponto de partida e o ponto de chegada. Se é que a gente pode muito bem divisar em um ponto de chegada. Mas a finalidade, digamos assim, o alvo, né? Todos partimos do mesmo ponto. Espíritos criados simples e ignorantes. Então nós partimos nessa jornada do mesmo ponto, estamos destinados à mesma finalidade. A perfeição relativa que nos é possível nessa estreita e profunda comunhão com Deus. Mas nós somos livres, nós vamos desenvolvendo à medida que vamos caminhando o livre-arbítrio. Portanto, passamos a ter possibilidade de escolhas diferentes. E é isso que na criação nos diferencia. Somos, ao mesmo tempo, iguais em essência, porque partilhamos da mesma natureza divina, dos mesmos potenciais, estamos em posições diferentes da jornada, mas somos distintos no sentido de que cada um constrói a sua trajetória. Cada um constrói a sua trajetória. E é isso que nos diferenciará lá quando chegarmos à condição de espíritos puros, né? De espíritos em comunhão com o Criador. Não seremos ali todos iguais. Teremos as perfeições relativas, iguais e tudo mais, né? Os propósitos, os sentimentos alinhados com o Criador, portanto, né, iguais, mas seremos diferentes no sentido de que percorremos jornadas distintas, temos histórias distintas. Então somos individualidades distintas, embora comungando dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos, que são os pensamentos do Pai. Então é a unidade na diversidade. É isso que diferencia, é isso que nos dá essa característica tão particular, né, que nos define enquanto seres, a nossa trajetória. É o que está dito no Evangelho, quando diz lá que Jesus é Filho unigênito de Deus. E muitas vezes nós entendemos essa expressão como se Jesus fosse um ser à parte, diferente de todos os outros criados. Não é nesse sentido, é unigênito no seguinte sentido, de que todos nós somos um ser único na criação. Partimos do mesmo ponto, temos o mesmo alvo no final, mas somos filhos unigênitos, porque nos construímos, nos gestamos de uma maneira muito singular a partir das nossas escolhas. A diferença é que Jesus já chegou lá e por isso ele é chamado já de Filho unigênito, porque ele já se reconhece como filho, ele já vive como filho, comungando os interesses do Pai. Nós ainda não chegamos a essa condição propriamente de expressarmos a nossa filiação. Somos ainda, o Emmanuel tem até uma mensagem chamada Filhos e Servos, somos ainda servos, a caminho de um dia sermos filhos, e aí sim, filhos unigênitos de Deus. Então é isso que Leon Denis está dizendo e que Kardec traz também juntamente com os Espíritos, lá nas questões 114 em diante. Partimos do mesmo ponto, temos a mesma finalidade, os mesmos destinos, né? Chegaremos a esses mesmos resultados, mas a trajetória varia o infinito segundo as escolhas do Espírito. Ele pode ir mais rápido ou mais devagar, segundo a boa ou má utilização do seu livre-arbítrio, como está lá na questão 117. Né? Quanto mais rebelde ele é, mais ele atrasa esse processo. Quanto mais ele se integra à vontade divina, mais ele acelera esse processo. Mas, ao final, seremos espíritos nesse estágio de comunhão com o Criador, partilhando de sentimentos e pensamentos harmonizados, identificados com o Pai, mas distintos pela trajetória. Nesse sentido, há uma mensagem bem interessante que está na Revista Espírita, de outubro de 60, uma mensagem do Espírito Jorge, quando eles falam ali dos espíritos puros, que são os espíritos que já se aproximaram mais propriamente desse alvo supremo, que já se aperfeiçoaram num nível realmente significativo, já se despojaram
dessas imperfeições humanas, das limitações aí da materialidade, já se depuraram e já alcançaram, portanto, essa condição de espíritos puros. Então, olha como ele descreve lá. Ó. Os espíritos puros são aqueles que, chegados ao mais alto grau da perfeição, são julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus. Naturalmente que ele está usando aqui uma linguagem simbólica, né? Metafórica. Deus não tem pés. Ele está falando que são espíritos que estão ali colocados na posição de servidores, agentes do Criador, né? Submetidos à sua vontade, aos seus desígnios amorosos, justos e perfeitamente sábios. E em determinado momento, ele vai dizer aqui, ó, os espíritos puros, nessa mensagem, são iguais e nem poderia ser de outro modo, pois só são chamados a essa faixa depois de terem atingido o mais alto grau de perfeição. Então, já houve uma convergência, né? Já houve ali uma harmonização. Há igualdade, mas não uniformidade. Então, aqui há o conceito-chave. Nós chegaremos ao mesmo alvo, à mesma meta. Existirá unidade, igualdade, mas não uniformidade. Não há uma uniformização, né? Não é esse o sentido de identidade ali. Nós continuamos a ter a nossa individualidade e nós continuamos a ter a nossa trajetória, que é o que nos diferencia uns dos outros, embora estejamos iguais na comunhão dos pensamentos e dos sentimentos. Então, há igualdade, mas não uniformidade, porque Deus não quis que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Olha o conceito aí do filho unigênito. Cada filho de Deus é unigênito. É um ser único, né? Gestado, criado de maneira única, tem uma trajetória única, embora lá ao final vai ter as mesmas perfeições que os outros espíritos puros. Vai ter as mesmas habilidades, as mesmas capacidades que os outros espíritos puros. Então, os espíritos puros conservam sua personalidade, que apenas adquiriu a perfeição mais completa em relação ao seu ponto de partida. Então, veja, é um conceito às vezes um pouco complexo de entendermos, né? Quando a gente vai falar dos espíritos puros, de algo que está muito longe de nós, é mais difícil de compreender até daquilo pelo qual a gente já passou. Por isso, muitas vezes, era mais fácil descrever aqueles planos de sofrimento e tudo mais, do que propriamente descrever os céus, né, entre aspas, porque é coisa muito distante de nós ainda. Descrever os anjos, os espíritos puros, são coisas que nós ainda não concebemos, faltam-nos até sentidos para isso. O que ficou para trás, a gente em algum momento já viveu, então quase que intuitivamente a gente compreende. Agora, o que ainda estamos para alcançar tem que ser feito quase que aí um exercício mesmo da imaginação, né, do pensamento. Então, há a jornada, há a meta e cada um vai definir pelas escolhas que faz, pelo uso do arbítrio, pela mobilização da vontade, o caminho, a sua trajetória para chegar até lá. Mas, acrescenta Denis, cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever, vem a dor sacudir-nos a apatia e, forçosamente, prosseguiremos a jornada. Então, em outras palavras, nenhum ser permanece indefinidamente nos reinos inferiores, nas condições inferiores. Por mais que fique ali o espírito, por séculos às vezes, estacionado no mal, nas sombras, na perversidade, né? Aqueles espíritos que coordenam falanges trevosas, mais cedo ou mais tarde ele desperta, né? Lembramos do caso lá de Gregório no livro Libertação, mais cedo ou mais tarde o mal ele exaure o ser, porque ele não é autossuficiente, ele não é onipotente, mais cedo ou mais tarde acaba a sua energia, porque gasta-se uma tremenda energia para permanecer nessa condição, bloqueando a voz da consciência, bloqueando o chamamento da lei do progresso. O espírito gasta uma tremenda energia. Então chega um momento em que ele cansa, em que ele se exaure, em que ele tem tédio do mal, como lá no caso de Gregório. Então na questão 116 do Livro dos Espíritos, lá está, nenhum ser permanece indefinidamente nessas condições inferiores. Mais cedo ou mais tarde ele volta a caminhar, ele volta a atender
os imperativos do progresso, né? Seja pelos recursos das dores que visitam o ser, pelo próprio amor, a misericórdia divina atuando através dos seus agentes, os seres que foram caros e que amam aquele espírito. Mais cedo ou mais tarde encontra-se uma brecha, ele desperta, né, e volta a caminhar. E vai chegar, por mais que tenha permanecido séculos sem conta ali, vai chegar na mesma destinação que todos os outros. Não é porque ele escolheu caminhos muito equivocados, porque se prendeu muito tempo no mal, que ele não chegará na mesma finalidade. Todos chegarão. Está lá na questão 125. Apenas acontece que os que mais se rebelam, para eles, dizem os espíritos, as eternidades serão mais longas. Então vão fazer mais curva, vão demorar mais, vão sofrer muitas vezes mais, mas chegarão ao final, ao mesmo lugar, à mesma finalidade. E é o que Leon Denis vai descrever mais adiante, no próximo parágrafo. Ele diz assim: todos, filhos do mesmo Pai, nos devemos aproximar dele na sucessão das existências para formar com os nossos semelhantes uma só família, a grande família dos bons espíritos que povoam o universo. Então, essa é a nossa condição natural. Por enquanto, estamos numa condição transitória. Por isso, Kardec vai chamar o espírito que não chegou ainda à condição de espírito puro, que ainda precisa reencarnar, voltar à matéria, Kardec vai chamar ele de espírito errante. Né? Ele ainda não chegou no objetivo, na meta. Então, ele é errante, ele está peregrinando. Mas a nossa condição natural, aquilo que estamos destinados a ser e que será a nossa condição eternidade afora, é estarmos associados a esses bons espíritos, ou espíritos superiores, espíritos puros, formando aí já essa grande família, em comunhão com essa grande família que povoa o universo, dos seres que já estão atentos às leis divinas, conscientes em relação a essas leis. Essa é a meta. Tornarmos ali espíritos puros, chegarmos à condição desses espíritos que se depuraram e desenvolveram as suas perfeições. Com essa nova perspectiva, naturalmente que muda todo o nosso quadro de, digamos assim, entendimento do universo e da criação divina. Porque, Leon Denis vai dizer, né, no próximo parágrafo, estão banidas do mundo as ideias de paraíso e de inferno eterno. Nesta imensa oficina, só vemos seres elevando-se por seus próprios esforços ao seio da harmonia universal. Então, nessa nova compreensão das finalidades da vida, não há mais espaço nem para a ideia da punição eterna, né? Do ser eternamente condenado ao sofrimento, distanciado do amor de Deus. Quando se tem em meta, em vista, os atributos do Criador e as finalidades da criação, isso não se concebe. Pode existir, sim, um espírito que passe muito tempo em faixas, em esferas, experiências de sofrimento. Mas mais cedo ou mais tarde ele se recupera, se regenera, retorna ao caminho e segue avançando. E também está banida aí a ideia de um paraíso, de uma beatitude preguiçosa, digamos assim, né? De uma beatitude tediosa, de espíritos que estão lá apenas louvando o Criador, sem grandes ocupações, e que muitas vezes têm corações que lhe foram caros em vida, lançados ao sofrimento eterno. Então, esses conceitos de paraíso e inferno não mais têm espaço diante dessa nova compreensão. Né? Talvez eu possa entender isso num certo sentido, em outros sentidos. Né? Por exemplo, paraíso eterno, eu posso entender a condição do espírito puro. Uma vez que ele chegou nessa condição, ele usufrui de fato de uma felicidade que é imperturbável, de uma paz, de uma estabilidade, de um equilíbrio que são imperturbáveis, mas está longe de ser uma adoração improfícua, uma beatitude tediosa, estagnada, ociosa, não tem nada a ver. Mas se eu entender por paraíso essa condição do espírito em perfeita comunhão com a lei divina, portanto, com uma felicidade imperturbável, uma serenidade, uma paz
Aí sim eu posso compreender nesse sentido o paraíso. O inferno, né, menos ainda eu posso conceber a ideia de um inferno eterno. Mas aí alguém poderá dizer assim, mas Jesus diz lá, fogo eterno no Evangelho. É preciso a gente compreender, Jesus falava ali sobretudo da experiência subjetiva do ser, que num processo de culpa muito grande, especialmente no mundo espiritual, em que essas experiências se intensificam ainda mais, o ser ali ele não tem noção do tempo, ele não tem noção do quanto ele está sofrendo, do quanto falta para ele terminar de sofrer. Então, é só a gente ler, por exemplo, o Céu e o Inferno, o relato dos espíritos culpados, dos espíritos impenitentes, né? Dos criminosos, etc. O espírito ele tem a sensação de que aquilo é eterno, porque ele não divisa um fim. É mais ou menos aquela experiência, aquele ditado popular, né? Eterno enquanto dure. Como ele não consegue perceber o tempo, a passagem do tempo, para ele parece eterno. Então, nesse sentido, eu poderia entender o inferno eterno. É aquela condição do espírito altamente culpado, que não divisa ainda muito bem o fim dessas suas dores. Mas elas cessam. Chega sempre um momento em que isso se fecha, em que esse ciclo se encerra e o espírito, num processo de arrependimento, de expiação e regeneração, restitui-se à harmonia com a lei e à caminhada. Então, o inferno eterno, menos ainda do que a ideia do paraíso eterno. Porque a ideia do paraíso eterno eu ainda posso manter se eu entender essa condição do espírito puro, que aí, eternidade afora, vai conservar esse paraíso interior da paz, da bem-aventurança, que não é ociosa. Mas a ideia do inferno eterno não mais coaduna com essas novas perspectivas. E talvez justamente por isso, uma das perguntas que os espíritos, senão a que os espíritos deram mais atenção em todo o livro dos espíritos, é a questão 1009. Né? Uma questão que foi respondida por espíritos, vários espíritos superiores, né? Paulo apóstolo, Platão, Santo Agostinho e outros espíritos vêm responder essa questão 1009, que trata do quê? Das penas eternas. Então a gente percebe da parte dos espíritos um esforço muito grande por realmente nos convidar a desconstruir de uma vez por todas essas ideias, essas concepções de que Deus pode condenar um ser a penas eternas por equívocos limitados no espaço e no tempo, por equívocos finitos. Não há sentido nenhum nisso. Né? E eles dizem, olha, isso aí é o que mais tem gerado incredulidade. Essa figura de um Deus capaz de fazer isso, de um Deus que se rebaixa abaixo da misericórdia e da compaixão humana, é que mais incrédulos têm feito. Né? Essas concepções que não mais se harmonizam com o pensamento humano agora, no patamar em que já está de compreensão, são as maiores geradoras de incredulidade. São as que mais deturpam a ideia do Criador e da grandiosidade das suas leis e da sua criação. Então é isso que Denis também está reforçando aqui. Essas ideias agora não mais existem. Não mais tem espaço diante dessa compreensão. O que vemos? Vemos, sim, espíritos nas mais diversas etapas da caminhada de ascensão, construindo internamente em si mesmos o céu e o inferno a partir das suas escolhas. Céu, inferno, paraíso, inferno são agora, antes de mais nada, condições de espírito, né? Segundo as escolhas que o espírito tem e naturalmente, escolhas equivocadas, que se rebelem contra a lei, que vão de encontro, né? Que choquem com o amor, com a caridade, com o bem, elas criam no espírito esse inferno interior, que pode durar muitos séculos, milênios até, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, vai passar. E escolhas harmonizadas com a lei, cada vez mais conscientes, cada vez mais profundas, amorosas, justas e sábias, vão construindo no ser esse céu, essa harmonia interior que ele não mais vai perder, porque uma vez tendo conquistado determinada condição, ele não mais retrograda. É o que está lá também no Livro dos Espíritos, questão 118. O espírito não retrograda, ele não volta, ele só vai para frente.
Então é isso que agora entendemos por céu e inferno, pelas metas, pelos objetivos, pelos alvos, né? Esse céu que é o alvo, a meta, é agora, antes de mais nada, o reino de Deus a ser edificado em mim. Não é um lugar... claro que, segundo o que eu construo internamente, eu serei levado no mundo espiritual a esferas condizentes com o mundo que eu criei por dentro. É por isso que os espíritos superiores vivem em esferas de beleza, de sentimentos, sensações indescritíveis, porque é a sintonia entre o mundo interior e o mundo exterior. E por isso que aqueles que no mundo conservaram aí o ódio, o rancor, a vingança, os apegos, as paixões, vão no mundo espiritual para esferas, para locais que refletem tudo isso, né? As sombras, as dores, os sofrimentos. Então é essa a nova perspectiva do supremo alvo da vida que o Espiritismo vai nos trazendo, né? E o que define essas posições, né? Quem que nos leva, o que é aquilo que, digamos assim, é isso ou aquilo que a gente vai colher, vai experienciar? Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer assim: não temos outro juiz, nem outro carrasco, a não ser a nossa consciência. Pois essa consciência, assim que se desprende das sombras materiais, torna-se um julgador terrível. O que ele está querendo dizer com isso? Quanto mais esclarecida é a consciência, mais ela demanda de nós. A quem muito foi dado, ou seja, quem muito recebeu já em termos de luz e conhecimento, mais será pedido. Então, quanto mais depurada uma consciência, mais ela, digamos, é firme, né? Então, de modo que um pequeno deslize para um espírito consciente, às vezes, traz mais dor do que um grande desatino para um espírito que está ainda muito embrutecido. Porque ele ainda está pouco sensível. O espírito já mais adiantado, ele já é mais sensível. Então, às vezes, um pequeno deslize para ele já traz uma dor, já traz um choque muito mais significativo do que para um espírito ainda embrutecido, né? Então, a gente precisa ver esse progredir também da sensibilidade. O Emmanuel, inclusive, ele tem uma mensagem, se eu não me engano, é no livro Justiça Divina, que ele fala, né, do fogo mental, do fogo da consciência. Ele vai dizer que para espíritos já mais conscientes, um pequeno desatino já cria esse fogo interno que o impele a repensar aquilo e a reparar aquilo, enquanto para espíritos muitas vezes embrutecidos, ele precisa realmente de uma dinamite de dor para poder começar a sentir o remorso e começar a despertar. E então, quem que é o elemento definidor dessa nossa posição, daquilo que a gente vai colhendo, da esfera que a gente vai estar no mundo espiritual? É a consciência, né? É a vigilante, a sentinela vigilante que o Criador colocou em cada um de nós, porque ela consegue medir todos os fatores, todas as variáveis envolvidas, as intenções de cada ato, para devolver a cada um segundo as suas obras. Pois bem, essa é a jornada. Aí a gente dá um salto aqui, no próximo parágrafo, que começa assim, né? A vida atual é a consequência direta e tal, porque ele vem falando de novo da jornada, das existências e tal. Na última frase desse parágrafo, ele diz assim, na série das vidas, construímos por nossas próprias mãos o nosso ser moral. Edificamos o nosso futuro. Preparamos o meio em que devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. Então, é o princípio universal da justiça divina, né? Como Kardec define lá no Céu e Inferno, no capítulo 7 da primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. Qual a frase que mais sintetiza a justiça divina? A cada um segundo suas obras. É a grande e poderosa síntese do Cristo. Então, o lugar que eu vou estar, as experiências que eu vou ter, tudo isso é fruto de escolhas minhas ao longo das múltiplas existências. Pela lei da reencarnação, a soberana justiça reina sobre os mundos. Então, no capítulo anterior, a gente leu, né, de Leon Denis, não fosse a reencarnação, a iniquidade reinaria. Aqui a gente vê a frase inversa. Já que a reencarnação agora é afirmada, é patente para nós, então a justiça reina soberana sobre todos os mundos, todos os universos. Cada ser, chegando a possuir-se em sua razão
e em sua consciência torna-se o artífice dos próprios destinos. Constrói ou desmancha à vontade as cadeias que o prendem à matéria. Então, somos nós nessa imensa jornada, nesse imenso êxodo, que escolhemos ficar andando em ciclos no deserto ou que escolhemos avançar em busca da terra da promissão, que é esse estado espiritual de comunhão com o Criador. Nós somos os artífices. Isso é fundamental na criação divina, né? Porque caso contrário seríamos máquinas, não existiria nem mérito, nem responsabilidade, nem o sabor das conquistas. Mas justamente por essa variável que o Criador inseriu, a do livre-arbítrio, da possibilidade da escolha, que aumenta à medida que o ser ganha consciência, é que aí está a grande beleza da criação. Quis ele que fôssemos nós os modeladores da nossa maleável argila, os artífices da nossa própria imortalidade, como diz o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós é quem criamos as algemas e nós é quem temos as chaves para soltá-las. Não é nem Jesus, né? Naturalmente que Jesus ele nos traz a chave, mas quem tem que colocar a chave na algema e girar para nos libertarmos somos nós. Jesus nos dá as chaves porque ele nos ensina aí o perdão, a caridade, a humildade, que são os segredos, as chaves para abrir essas algemas. Mas ele nos dá as chaves. Quem tem de pegar as chaves e colocar lá e abrir, somos nós. Só assim a gente realmente vai progredindo. Então, por mais que ele queira nos amparar, que ele queira nos guiar por esse caminho, ele precisa que a gente dê a mão a ele. Ele não pode nos arrastar, porque senão ele estaria ferindo um princípio fundamental da criação divina. No próximo parágrafo, Leon Denis segue dizendo, né? Porém, a alma não está para sempre ligada à terra obscura. Depois de ter adquirido as qualidades necessárias, deixa e vai para os mundos mais elevados. Percorre o campo dos espaços, semeado de esferas e de sóis. Ser-lhe-á arranjado um lugar no seio das humanidades que o povoam. E progredindo ainda nesses novos meios, ela, sem cessar, aumentará a sua riqueza moral e o seu saber. Então nós não estamos destinados apenas a viver existências aqui na Terra. E muitas vezes nós espíritas nos esquecemos disso. Nós não somos propriamente cidadãos da Terra apenas. Quanto mais conscientes vamos nos tornando, mais vamos ganhando essa condição de cidadãos universais, cidadãos do universo. Para muitos de nós, a Terra talvez não seja a primeira morada. Alguns outros sim. Alguns outros já estão vinculados à Terra, tiveram seus processos aí de amadurecimento já na Terra. Outros já vêm de outros hobbies, de outras experiências, né? Como alguns que aqui estavam já foram para outros hobbies. Nós não estamos presos propriamente a um hobby. Quanto mais o espírito progride, mais ele vai ganhando essa liberdade, mais ele vai sendo conduzido a outros estágios, a outros mundos, a outras escolas que poderão lhe propiciar recursos para desenvolver novas perfeições, novas habilidades, novas faculdades. É o caso lá, por exemplo, de Alcione. Ela já não era mais um espírito propriamente vinculado à Terra. Lívia também, né? Quinto Varro, no Livro Ave Cristo, já era chamado a ir para outros mundos, mas ele pede ainda para ter mais uma oportunidade de despertar o seu filho. Tem aquelas encarnações para ajudar o Tassiano, mas ele não, era um espírito já convidado a subir. Bezerra de Menezes, mas Bezerra de Menezes ainda solicitou para permanecer um pouco mais de tempo na Terra, auxiliando aqui os corações, né, no processo de redenção, de iluminação. Enfim, nós vamos percorrendo os infinitos espaços, conhecendo as maravilhas da criação do Criador, vamos descobrindo novas nuances, novas belezas, novos conhecimentos. Essa é a nossa destinação. Nem mais à Terra estamos presos. Olha quão grandioso é isso, né? Porque imagina só, olhar para esse céu vastíssimo, ver galáxias belíssimas, né? Planetas
fantásticos, planetas inteiros de diamante, planetas que orbitam ali sistemas com 2 estrelas, com mais de 4, 5 luas, satélites, né? Então imagina qual a graça, né? Olhar tudo isso e não poder um dia conhecer. Deus não faria tudo isso apenas para deixar esse gostinho em nós, né? Deslumbrar a gente e a gente não ter a oportunidade, a possibilidade de desbravar tudo isso. É claro que não faremos isso no corpo, porque o nosso corpo não nos permite essas viagens, né? Para a gente ter ideia, o que está mais perto de nós aí é 4 anos-luz, a estrela mais perto do nosso sistema aqui. Então, viajando na velocidade da luz, nós gastaríamos 4 anos para chegar lá. Viajar à velocidade da luz é algo impossível para alguma coisa que tenha matéria. Einstein já nos mostrou isso. Então, com essa matéria aqui, para chegar nessa velocidade é algo absolutamente improvável. Até para chegar numa porcentagem reduzida dessa velocidade é algo para nós assim quase que improvável. E isso demandaria de nós para ir nos sistemas mais perto milhares e milhares de anos. Em outras palavras, no corpo não faremos. No corpo nós não faremos isso. Então faremos como? Em espírito, por pensamento. Então quando progredimos, ganhamos esse acesso a novos mundos, a novas escolas e naturalmente lá poderemos, né, ser realocados para lá, aí lá poderemos tomar um corpo de conformidade com a matéria, com a natureza daquele mundo. Encarnamos em outros mundos também, naturalmente com corpos adequados àqueles mundos. Mas para chegarmos até lá, o fazemos em espírito. Então, são aspectos, né, desse supremo alvo da vida que ampliam muito os nossos horizontes. Antes, quando pensávamos, do ponto de vista materialista, por exemplo, que o nosso alvo era simplesmente os gozos aqui da Terra e depois a sepultura, olha quais os horizontes essa nova perspectiva já nos abre. Quando pensávamos antes em outras perspectivas e outras concepções aí já espiritualistas, né, religiosas, que o objetivo, a Terra era o centro do mundo, a vida aqui é a única coisa que temos e depois a beatitude ou a condenação eterna. Olha como se abrem novas perspectivas quando vemos essa ideia do encadeamento, da evolução sucessiva, da possibilidade de alcançar esses vastos horizontes, essas infinitas galáxias e constelações, um dia conhecer e desbravar tudo isso. Então, essa é a beleza da criação. Essa é uma visão mais condizente desse ser que é o criador de tudo que há, que é a fonte de tudo. Não faria isso ele apenas para deleite, criando em nós esse gosto, esse encantamento, sem que um dia pudéssemos nos saciar nessas fontes. E aí ele prossegue, depois de um número incalculável de vidas, de mortes, de renascimentos, de quedas, de ascensões, liberta das reencarnações, gozará a vida celeste, tomará parte no governo dos seres e das coisas, contribuindo com suas obras para a harmonia universal e para a execução do plano divino. Então, nós encarnamos, passamos aí por múltiplas existências em vários mundos, como está lá na questão 172, como está lá nas questões 114 em diante, né? Sempre vão falando dessa questão do progredir, das múltiplas existências, das vidas em vários mundos, das muitas encarnações que variam o número delas ali, segundo o quanto o espírito usa bem ou mal o seu livre-arbítrio. Ele pode diminuir o número de encarnações necessárias ou aumentar, mas depois de todo esse processo, ele vai chegar a essa vida celeste, a essa comunhão, a essa integração com o Criador, à condição de espírito puro, né, como está lá na questão 170 do Livro dos Espíritos. Só para destacar um aspecto aqui, quando ele diz aqui quedas, não é no sentido de que o espírito, uma vez tendo avançado, ele pode cair de novo, no sentido de degenerar, né, de retrogradar. Nós aprendemos com a doutrina espírita que, na questão 118, o espírito jamais retrograda. A queda aqui é no sentido de que ele pode tropeçar, ele pode parar, ele pode ter uma nova dificuldade ali com determinada circunstância, mas não é que ele perca já
o que conquistou. Então é importante frisar isso, porque a doutrina espírita nos mostra que o espírito sempre caminha para frente ou mantém-se parado. É nesse sentido que é a queda, quando ele se prende a alguma coisa que ele não está conseguindo avançar. Não é que ele retrogradou, não é que ele perdeu. E em chegando então a essa condição de espírito puro, o que ele vai fazer agora? Qual a ocupação desses espíritos? Serem os agentes da vontade divina, os executores dos seus desígnios, os criadores dos mundos, os governadores desses mundos, os orientadores das humanidades desses mundos, né, dos seres em evolução nesses mundos. É o que está lá na questão 113 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec e os benfeitores conversam sobre a escala espírita e falam ali dos espíritos puros. Né? São os agentes, os executores. Está lá também na questão 562 de O Livro dos Espíritos, quando falam da ocupação desses espíritos das ordens mais elevadas, ou naquela mensagem que líamos do Espírito Jorge na Revista Espírita sobre os espíritos puros. Determinado momento lá da mensagem ele diz, né, são aqueles que foram julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus, o esplendor infinito que os envolve não os dispensa de serem úteis nas obras da criação. As funções que devem preencher correspondem à extensão das suas faculdades. Então, quanto mais expandidas são as suas faculdades, maiores são as suas funções. Até mesmo entre os espíritos puros ou crísticos, existe ali gradações. Né? O próprio Chico dizia, ele falava que, assim como a Terra tem o seu Cristo planetário, o sistema solar tem o seu Cristo do sistema. E assim a galáxia, e assim sucessivamente. Então ele diz, com todo o respeito que nós temos a nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso conceber que o Cristo do sistema solar será um Cristo de capacidade criadora maior do que o Cristo planetário. Então, o que eles estão falando aqui, as suas funções correspondem à extensão das suas faculdades. Esses espíritos são os ministros de Deus. Sob suas ordens, regem os mundos inumeráveis. Dirigem do alto os espíritos e os humanos, ou seja, eles orientam os outros espíritos das escalas abaixo deles. Estão ligados entre si por um amor sem limites, e esse ardor se estende sobre todos os seres que procuram atrair para se tornarem dignos da suprema felicidade. Deus se irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens. Eles o veem sem ser cegados por sua luz. Entendem o que queria dizer Jesus quando falava eu e o Pai somos um? É exatamente isso aqui. Claro que não... essa é uma descrição imperfeita, nós não conseguimos descrever todas as características disso, né? Mas aqui está mais explicado o que Jesus queria dizer quando falava que ele e o Pai eram um. Então é essa comunhão, essa unidade de propósitos, esse ser que agora se nutre, né? Como dizia Jesus, a minha vontade é fazer a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso são os espíritos puros que chegaram nessa harmonia universal e atuam para a execução do plano divino. Tal é o mistério da psique, a alma humana, mistério admirável entre todos. Então, o maior de todos os mistérios do mundo, a alma humana, o ser, a criatura. Né? E é incrível que a gente não se fascina com isso. A gente fica buscando uma série de mistérios lá fora e não olhamos para a alma humana com esse encantamento muitas vezes. A alma traz gravada em si mesma a lei dos seus destinos. Aprender a soletrar os seus preceitos, aprender a decifrar esse enigma, eis a verdadeira ciência da vida. Então, esse é o alvo supremo da vida, a ciência da vida. Soletrar essa lei gravada em nós e esculpi-la em nós. É para isso que temos vindo à Terra, encarnado múltiplas vezes, gastado os copos da matéria e voltaremos a vir quantas se fizerem necessárias aqui e em outros mundos para aprender essa ciência da vida. O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Pão Nosso, capítulo 20, intitulado A Marcha, em que ele vai falando dessa necessidade de caminhar sempre, de aprender a soletrar, né, esses preceitos da lei divina, da lei dos destinos. E no final, assim, na última frase, ele diz: importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós,
temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então isso é soletrar essa lei dos destinos. Essa é a ciência da vida, o supremo alvo da vida. Ler essa lei gravada em nós e fazer da nossa vida essa lei expressa, essa lei escrita com atos e realizações cotidianas. Cada farrapo arrancado ao céu da ignorância que a cobre, ou seja, cada parcelinha de sombra que eu tiro, cada faísca que adquire do foco supremo, ou seja, cada parcelinha de luz que eu agrego, cada conquista sobre si mesma, sobre suas paixões, sobre os seus instintos egoísticos, permite-lhe uma alegria pura, uma satisfação íntima, tanto mais viva quanto maior for o trabalho executado. Então, quais são as conquistas mais saborosas da vida? Que trazem mais alegria, mais contentamento? Aquelas que mais nos desafiaram, aquelas que mais nos transformaram. Essa é a fonte mais profunda da felicidade do espírito, do seu céu. À luz da doutrina espírita, o céu é algo, ou a felicidade é algo inerentemente ligado, ou intimamente ligado à condição do espírito, às perfeições, às virtudes que ele já desenvolveu. Quanto mais ele tem, mais conquistas sobre si, mais perfeições desenvolvidas, mais feliz ele é. É o que está lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, quando Kardec fala do céu, ele fala a felicidade é inerente ao nível de depuração, de aperfeiçoamento do espírito. Ou no Código Penal da Vida Futura, cada perfeição adquirida é uma fonte de gozo, como cada imperfeição é uma fonte de sofrimento. Então, na medida que eu aumento as perfeições desenvolvidas e diminuo as imperfeições, mais eu aumento a felicidade real do ser, que é o seu céu. Que é o que está lá no Livro dos Espíritos também, na questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Resumidamente, 3 palavrinhas, três expressões. O conhecimento que possuem, o amor que sentem e o bem que fazem. Isso é o céu do espírito. Será tão mais profunda essa felicidade quanto mais desafiador foi para o espírito vencer aquela jornada. Então, gradativamente, a gente vai removendo parcelinhas de sombra e agregando parcelas de luz. Vamos andando, de fato, como dizia o apóstolo Paulo, como filhos da luz. Outrora éreis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, agrega a luz. Vive de maneira consciente, coerente com a luz já recebida. Eis aí o céu prometido aos nossos esforços. O céu não está longe de nós, mas sim conosco. Felicidades íntimas ou remorsos pungentes, o homem traz nas profundezas do ser. A própria grandeza ou a miséria consequente dos seus atos. Então, Emmanuel, no livro Céu e Inferno, vai dizer: o céu começa em cada um de nós e o nosso inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Céu e inferno vibram em nós. Quanto mais rebelde, quanto mais refratária à lei divina, mais o sofrimento ainda se faz presente. Quanto mais depurado, mais harmonizado, mais o céu se estabelece. Por isso dizia Jesus, o reino dos céus, ou o reino de Deus, não vem com aparências exteriores. As vozes harmoniosas ou severas que em si percebe são as intérpretes fiéis da grande lei, tanto mais potentes e imperiosas, quanto mais elevado ele estiver, o espírito, naturalmente, na escala dos aperfeiçoamentos infinitos. Então, quanto mais o espírito avança, mais a voz da consciência se faz ouvir. Mais sensível ele se torna. E por isso, afastar-se do bem nesses estágios mais adiantados é algo muito mais doloroso para o espírito do que nessas condições em que ele ainda está meio embrutecido. E por isso, quando ele se afasta do bem nessas condições mais adiantadas, logo ele busca se reconduzir, porque aquilo já o impacta mais profundamente, porque ele se sensibilizou mais. A voz já ecoa de maneira mais intensa nesse seu mundo interior. A gente vai ouvindo e sentindo melhor a presença divina em nós. E tudo aquilo que se afasta da luz divina,
tudo aquilo que bloqueia a luz divina já vai passando a nos incomodar. Tudo aquilo que não está em consonância com as leis divinas, quanto mais eu o percebo em mim, mais aquilo se destaca, né, me chamando a atenção para a necessidade de modificar naturalmente isso. A alma é um mundo em que se confundem ainda sombras e claridades. Mundo cujo estudo atento faz-nos cair de surpresa em surpresa. Então, nós somos um mundo ainda desconhecido, com algumas poucas luzes, mas ainda boa parte desse mundo ainda às escuras. E é por isso que, na medida em que, recebendo as luzes da revelação, dos conhecimentos superiores, do Evangelho, a gente vai acendendo essas luzes internamente, a gente vai caminhando de surpresa em surpresa, porque a gente vai descobrindo aspectos do nosso ser, da nossa vida interior que não tínhamos sequer noção. Somos um mundo por desbravar e por iluminar, por governar. Assim como Deus governa o universo inteiro exteriormente, nós somos convidados a ser os senhores do nosso universo interior. Isso é o progredir. Chegar à condição de espírito puro é isso. É ser o senhor do seu universo íntimo. É legislar de fato esse mundo interior, que antes muitas vezes era regido, e no nosso caso ainda é muitas vezes, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas paixões. Agora é regido pelo Senhor aí, pela vontade, né? Pela consciência. Em seus recônditos da alma, todas as potências estão em germe, esperando a hora da fecundação para se desdobrarem em feixes de luz. Então eu vou descobrindo ali potencialidades, faculdades que eu nem imaginava ter, que, na medida do meu esforço e empenho, começam a desabrochar. Esse é o supremo alvo também, né? Internamente pensando, é expressar para a vida tudo que em nós está na forma de germes. Fazer-nos como filhos realmente de Deus. Expressar a nossa filiação divina. Esse é o supremo alvo. Converter sementes em frutos, em feixes aqui de luz, a partir do nosso empenho. À medida que ela se purifica, a alma, suas percepções aumentam. Tudo o que nos encanta em seu estado presente, os dons do talento, os fulgores do gênio, tudo isso nada é comparado ao que um dia adquirirá quando tiver atingido supremas altitudes espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta de maneira mais sintética. Ele diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou ou concebeu o que Deus preparou aos que o amam. Então pensa em tudo que é mais belo para nós onde estamos hoje. Tudo aquilo que é mais magnífico, mais encantador, né? Aquela pessoa que consegue tocar magistralmente uma música, né? Um instrumento, aquela arte, aquela pintura magistral, a natureza e etc, etc. Tudo isso é pálido diante do que nos espera. Os próprios espíritos, conversando com Kardec na revista Espírita e tudo mais, vão dizer assim: olha, as mais belas canções de vocês, aí, as mais belas sinfonias, músicas clássicas, são ruídos perto das sinfonias celestiais. As mais belas pinturas aí da Terra são rabiscos diante das pinturas que existem aqui nas esferas sublimadas. Então a gente fica a pensar isso, a gente não consegue nem conceber porque faltam-nos faculdades, né? Aí a gente vai tendo um pouquinho mais a dimensão do que é a criação, o supremo alvo da vida, né? Eles falam para a gente: olha, a gente não consegue descrever para vocês, mas se esforcem, caminhem, avancem, e então vocês vão depurando essas percepções, e aí você vai se encantando de uma maneira cada vez mais indescritível. Já possui a alma imensos recursos ocultos, sentidos íntimos, variados e sutis, fontes de vivas impressões. Mas o pesado e grosseiro invólucro da matéria ou da materialidade do nosso ser, né, embaraça-lhe quase sempre o exercício. Daí
a necessidade de irmos nos desmaterializando, para irmos encarnando também cada vez mais em mundos, né, menos materializados, que permitem a gente acessar percepções e sensações mais purificadas, desmaterializando o nosso próprio perispírito para que no mundo espiritual consigamos acessar essas experiências mais sutis, né? Ter essas percepções mais sublimadas. Daí a necessidade da depuração do espírito nessa imensa jornada. Esse é o supremo alvo da vida. Encaminhando-nos sempre em direção a Deus, convergindo rumo a Deus tudo o que há, podemos cada vez mais gozar dessas perfeições que estão em nós por desenvolver e da felicidade que elas trazem a todos aqueles que vão alcançando esses estágios. Eis a meta, a finalidade e aprendemos também a jornada. Cada espírito é o construtor de si, amparado pelo Pai e pelos seus agentes, pelos seus ministros. O Cristo foi o grande enviado do Criador para nos mostrar, para nos conduzir por esse caminho em direção a tudo aquilo que estamos destinados a ser, como Ele, seres ou filhos em comunhão com o infinito amor e a sabedoria do nosso Pai. Avancemos, portanto, amigos. Avancemos, portanto, rompendo as algemas que ainda nos prendem com as chaves que Jesus nos traz a caminho da nossa verdadeira libertação. Concluímos aqui mais esse capítulo e no próximo estudo conversamos sobre o capítulo 13, as provas e a morte. Um grande abraço a todos, muita paz e muita luz.